com relação a crianças, né, a juventude como um todo, qual que seria o impacto do uso excessivo de telas? E isso impacta o desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento emocional. E por que eu estou perguntando isso? Porque as telas chegaram aqui, vamos botar 2010, 11, que foi quando o smartphone popularizou, primeiros tablets, ou seja, realmente as telas ficaram portáteis de verdade. Não faz tanto tempo assim na nossa história. Mas nós já éramos adultos. Então, para a pessoa agora, para o bebezinho, para a criança, tem impacto no desenvolvimento cognitivo e emocional? Como é que é isso? Sim, 100%, tá? Tá, vamos por partes, né? A cabeça da TDAH, assim, já abriu 1000 abas e aí eu já tô querendo falar um monte de coisa. Vamos lá, vamos por partes. Okay. Um conceito que é bastante recente, tá, Yuri? Que é, provavelmente a gente que tá aí no meio digital, com certeza já ouviu falar, que se chama Brain Rot, né? E para quem ainda não ouviu falar, né, é um conceito novo aí. Inclusive tem um canal no YouTube, quem tem criança em casa, pré-adolescente, já deve ter visto que eles falam um monte de asneira num canal que se chama Brain Rot, né? Mas muito além desse canal do YouTube, o Brain Rot é um conceito que, se vocês derem um Google aí rapidinho, vocês vão encontrar. Entre 2023 e 2024, foi eleito pela Oxford University Press como a expressão do ano, tá? Caramba. Que nada mais é do que esse apodrecimento que acontece no nosso cérebro a partir do uso de telas, tá? E esse conceito, ele derivou dos próprios jovens, né? A partir do momento que eles diziam o que acontecia após um longo período de exposição a telas, que era esse cansaço, essa irritabilidade, esse derretimento, era exatamente essa sensação de que o cérebro ficava derretido depois de um longo período de exposição a telas. Então, olha só, Oxford University Press, né? A gente tem um peso aí, não fui eu que inventei isso, né? Não foi um canal de porcaria no YouTube, não. Vem de uma universidade extremamente conceituada, né? Inclusive a gente tem o dicionário de Oxford. E então esse conceito hoje ele já entrou, né, na lista lá de palavras e de expressões para o ano de 2024, né? A partir dos próprios jovens que diziam como eles estavam se sentindo após uma longa exposição. Então, olha só Foi a palavra que eles usaram para conseguir expressar a sensação. Para conseguir, né? Exatamente, para conseguir definir qual era o que acontecia no cérebro, né? Então, é esse cérebro podre, né? Em outras palavras, o impacto é isso, é um apodrecimento do nosso cérebro. Porque o que a tela faz? A tela nos priva de experiências reais. E aí, quando a gente vai lá para a primeira infância, quando a gente vai para os bebês e crianças muito pequenas, a gente está privando a criança de construir base que ela vai levar para o resto da vida. Então, a gente está privando a criança de experiências e de construção de habilidades que ela vai precisar para o resto da vida. Então, por exemplo, se eu pego um celular, traduzindo, né, para a gente entender. Se eu dou um celular para uma criança parar de chorar, que tipo de conexão neural que essa criança está fazendo? Ela não está aprendendo a esperar, ela não está aprendendo a lidar com a frustração, ela não está aprendendo a lidar com as emoções. Eu só tô indo lá e pá, né? Estancando aquele choro sem ensinar nenhum tipo de funcionalidade para aquela criança para ela levar para o resto da vida. Então a gente está realmente roubando das nossas crianças oportunidades de desenvolvimento neurológico, né? E aí a gente vai lá para, né? Eu até trouxe esse livro aqui, porque eu sempre gosto, nas minhas lives, de trazer dica de livro. A Fábrica de Cretinos Digitais. Tá? Como é isso? Qual que é o conceito? E aí ele fala, né? O perigo das telas para as crianças. Porque pela primeira vez na história da humanidade, que uma geração tem o QI inferior à geração que precedeu. Então, significa que
os nossos filhos estão tendo o QI inferior à nossa geração. E aí ele discorre, né, muito isso, associando muito isso ao uso de telas. E aí a gente vai... Marisabel caiu. Oi? Oi, travou. Voltou. Vamos lá. Aí ele estava falando que, e aí ele associa ao uso de telas, né? Ele faz essa associação, né, então, a diminuição do QI, né, que é o nosso coeficiente de inteligência, então aquele númerozinho que a gente mede, né, para ver quão inteligente a gente é, né, ao uso excessivo de telas. Então a gente começa a fazer essa conexão, né, entre os dots ali, entre os pontos. Para quê? Para entender que brain rot vem em 2023, 2024, né? Problema de QI. Aí a gente vai lá para os nossos bebês. Então, assim, é uma rodinha de ratos que não termina nunca, né? E o quanto a gente... E daí a gente vai para outros pontos, né, Yuri? Saúde mental, depressão, índices de suicídio. Então, assim, a gente tem um problema grave, né? Então, as coisas estão acontecendo, é uma realidade, e a gente vai precisar ir lá para nossa para fonte, né? Lá para o início de tudo, que é onde tudo começa, que é na primeira infância. E é por isso que eu levanto muito essa bandeira, e é por isso que eu acabei vindo um pouco para o digital, porque é uma realidade muito grande. As crianças estavam chegando no meu consultório com vários problemas de comportamento, com sintomas muito parecidos com TEA ou TDAH, né? E aí, quando a gente fazia uma avaliação, a gente via, não, peraí, não tem um Então transtorno. você via numa anamnese ali, numa conversa, e a partir de que idade, assim, que você percebia que, eu acho que tá tendo um efeito negativo por conta desse uso excessivo de telas, né? Às vezes os pais que não têm muita paciência, como é que é isso? Crianças muito pequenas. Então, assim, crianças de 2, 3 anos chegando no consultório e na sala de espera com o celular na mão. Então os pais já estavam dando, inclusive, porque a gente sabe também que existe dois tipos de uso, né? O uso passivo e o uso ativo. O uso passivo seria você assistir um desenho, coisa que eu fazia na minha infância, mas numa TV de tubo que ficava em cima da estante. Não tinha interação motora, né? E o uso interativo, que seria um joguinho, um aplicativo, ou mesmo um joguinho educacional, educativo e tal, mas tem uma interação ali. Você sabe se tem alguma diferença? Tem algum que é mais seguro ou não? O uso passivo é melhor que o ativo? Alguma coisa nesse sentido, assim? Que você percebe? Tá, primeira coisa, como a gente falou lá no início, né? O objetivo não é demonizar as telas, né? Elas são uma realidade. E a gente sabe que crianças até 2 anos, e esses tempos atrás, acho que 1 ano e pouco atrás, eu estava lendo um estudo pela Cambridge, se eu não me engano, e falou alguma coisa sobre 0 telas até 5 anos de idade. Tá? Então, essa era a recomendação, porque a gente tinha uma recomendação de 0 telas até 2 anos, tá? Eu até concordo, tipo, 2 anos, 0 telas, ok. Né? Depois disso começa a ficar um pouquinho mais difícil por conta da nossa realidade, da sociedade que a gente vive, e porque nós, adultos, também estamos viciados em telas. Sim, Né? horrível. Então, e é o que eu sempre digo aqui, como é que eu vou dizer para o meu filho não ter acesso à tela se eu digo isso olhando para a tela do computador ou para a tela de um celular? Mas vamos lá, tá? Voltando para o uso passivo ou ativo, né? Questões educativas, ok? Eu percebo isso muito hoje com a minha filha. Minha filha tem 8 anos e ela tem e teve muito pouco acesso à tela. Hoje, o que ela faz no tablet, então, assim, com 7 anos, ela ganhou um tablet de presente, e por conta de que as atividades da escola e as atividades do inglês eram online. Então, ela precisava do tablet para fazer tema, para fazer pesquisa, né? Então, tudo isso a gente também precisa entender que eles vivem numa era digital e que a gente não vai poder fugir disso.
né? Mas que eles vão ter que aprender, e eu acredito, acho que essa é a grande sacada, né? A gente ensinar os nossos filhos, a gente educar os nossos filhos digitalmente. De que forma que eles vão saber fazer, né, uma pesquisa para que eles tenham um senso crítico do que eles estão vendo, do que eles estão consumindo. Hoje com o IA, né, tá, isso é real, isso não é real, conseguir fazer essa diferenciação. Então, eu acho que o grande ponto aqui é o digital, ele é um fato, né, e cada vez mais a nossa vida vai ser tomada por isso, né, as inteligências artificiais estão aí para nos comprovar de que, tipo, o que a gente sabe hoje sobre tudo ainda é muito pequeno, diante da imensidão de coisas ainda serem descobertas, né? Mas o que eu penso, né, Yuri? O caminho vai ser esse, da gente educar digitalmente os nossos filhos.